Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Joia, Diálogos da Joalheria. Eu sou a Kemi Soy. Se você gosta do universo da joalheria, aproveite para curtir e se inscrever em nosso canal do YouTube para receber as notificações. Olá, e eu sou Marcelo Novaes. A entrevistada do programa de hoje é a Karen Kroner. Paulista, Karen é descendente de alemães, arquiteta, sócia proprietária do escritório de arquitetura Kroner e Zanuto desde 1993. Karen sempre foi apaixonada por acessórios, biju, joias e desde pequena ficava maravilhada nas banquinhas das feiras de artesanato e nas vitrines das joalherias. Mesmo sendo arquiteta, não trabalha hoje com parte na criação. Depois de cerca de 20 anos de profissão, sentiu que faltava algo onde pudesse expressar o seu lado autoral, criativo, e iniciou a sua trajetória com as joias. Há 9 anos, começou a fazer cursos de ourivesaria e se apaixonou por esse mundo, em especial pelas gemas. Continuou a arquitetura, dividindo-se hoje entre as duas atividades, a arquitetura e a criação de joias autorais. Seu propósito é transformar a vida das mulheres com joias com essência. O seu design autoral revela o seu ser, valores e a sua vivência. O design da Karen é claro e objetivo e agrega técnica e excelência no acabamento, resultando numa experiência de exclusividade e identificação pessoal. Karen Kroner, obrigado por aceitar o nosso convite para fazer essa entrevista, onde a gente vai procurar passar pela sua trajetória profissional, a sua paixão pela joalheria. Muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso programa no Joia Diálogos da Joalheria, viu? Eu que agradeço, Marcelo, você e a Kemi pela oportunidade. Acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem de divulgação e da gente se colocar, né, para todo mundo conhecer nosso trabalho, conhecer nossa trajetória. Nosso trabalho, né, enquanto designers autorais, costuma ser bastante solitário, né, seja na hora da concepção, seja na hora da bancada. Então, eu acho que é uma oportunidade bastante interessante essa que vocês colocam, da gente se colocar um pouco mais, explicar do nosso trabalho. Então, sou eu que tenho que agradecer. Ah, querida, muito obrigado. E agora, começando, né, do início, né, eu sempre fico muito curioso para saber a trajetória inicial, né, do artista joalheiro, né? E antes da joalheria, a gente tem a formação, a educação, né, da pessoa. Então, eu queria saber um pouquinho da sua formação, que eu sei que é em arquitetura, e como que essa formação direcionou você para entrar na joalheria. Conta aí para a gente. Então, na verdade, eu sou arquiteta há 30 anos, né? Eu tenho escritório próprio, eu atuo esse tempo todo com arquitetura, e a joalheria entrou há 9 anos na minha vida. Eu sempre gostei muito de acessórios, bijuterias, né? Desde pequena, minha mãe conta que eu ficava vidrada naquelas banquinhas, nas vitrines de joalherias, ou banquinhas de feirinhas, bazares, enfim, uma coisa que sempre me atraiu. E eu, na minha profissão, né, eu sou dona de um escritório com 20 arquitetos, fazemos projetos de grande porte. Eu tenho uma equipe de concepção, eu sou sócia junto com meu marido, então ele que cuida dessa parte da criação. Eu não tenho no meu dia a dia muita oportunidade para exercer essa criatividade, né? Apesar de ser arquiteta e, logicamente, tenho, né, noções de estética, de composição, de criação, enfim, no meu dia a dia, eu não trabalho muito com isso, aplicando a criatividade. E ao longo do tempo eu fui sentindo um pouco de falta dessa expressão. Aí há 9 anos eu procurei um curso de ourivesaria e me encontrei, me apaixonei por esse mundo, tanto pelo fazer da joia, quanto pela concepção da joia, quanto pelas gemas, né, o universo de gemas que a gente tem. Então, eu fui cada vez, né, buscando me aprimorar mais, fazendo cursos de técnicas diferentes e sempre tocando em paralelo,
né? Eu tenho meu escritório, é minha atividade principal, mas eu costumo dizer que a parte, assim, das joias é uma higiene mental acima de tudo, é um hobby que se paga, eu brinco com meu marido, né? Porque todo o dinheiro que eu recebo vendendo as joias eu reinvisto nessa minha pequena empresa de joias, e acima de tudo me dá muito prazer, né? Muito prazer não só de realizar as joias, mas também o contato com os clientes, o contato com o público, entender o que o cliente, né? Eu trabalho também com encomendas, né? Joias por encomenda, então às vezes a pessoa tem aquele desejo, e conversar com a pessoa, conseguir extrair da pessoa o que ela gostaria de ter como resultado na joia, me traz muito prazer, acima de tudo, né? Então, eu acho que eu consegui juntar aí duas vertentes, enquanto eu conseguir tocar as duas coisas em paralelo, eu vou tocando. E, Karen, você comentou, né, que você, dentro da sua profissão de arquiteta, como arquiteta, você acaba não exercendo muito essa parte criativa, mas agora falando na joalheria, como que a arquitetura influencia as suas criações? E também eu gostaria de saber, dentro assim, do seu diferencial como designer autoral, o que você acredita que dentro da sua marca seja a sua assinatura do seu trabalho? E se você puder também ilustrar para a gente as respostas mostrando alguns dos seus trabalhos, acho que ficaria mais ainda inspirador. Perfeito, Akemi. Realmente, né, a minha profissão de arquiteta influencia totalmente no meu desenho de joias, né, desde não só todo a formação, a história, porque eu sempre fui muito arquiteta, né, pelo fato também de ser casada com um arquiteto. Então, nossas viagens eram para ver obras arquitetônicas, para conhecer cidades, né? Então, quando eu falo que eu não faço concepções de projeto hoje no meu dia a dia, mas eu tenho todo o background, eu já fiz, e hoje eu uso minha criatividade principalmente na solução técnica dos projetos e também na administração, no planejamento do escritório, enfim, criatividade, né, hoje em dia é uma necessidade em vários âmbitos. Na parte das joias, a arquitetura influencia totalmente o meu desenho, né, eu tenho uma coleção, eu morei quando criança em Brasília, 1 ano e meio, e imagina, né, depois de, sei lá, 40 anos, saiu uma coleção que eu chamei esse brinco que eu chamei de Memórias, porque é inspirado nos pilares do Palácio da Alvorada, né, do Oscar Niemeyer. Então, assim, todo esse background histórico, né, toda a minha vivência influencia diretamente, isso só para citar um exemplo. No que diz respeito às linhas do meu traço de desenho de joias, o protagonismo das gemas é algo que é realmente bastante marcante. Quando eu olho uma gema e quando a escolho para executar uma peça, eu já sei o que peça que eu vou desenhar para ela, de modo que ela realmente ganhe protagonismo, né? Eu estou até aqui com um anel, você está dando para ver muito bem, ele é feito só com um fio único, e ele abraça a pedra, eu chamo ele de anel flutuante. Quando eu bati o olho nessa pedra, que tem uma lapidação diferente, né, ela é chamada de lapidação Espírito do Sol, eu bati o olho e o desenho do anel já veio na minha cabeça, né, e é bastante, se você pensar, é bastante arquitetônico, né, eu gosto de deixar as formas limpas, eu gosto muito de trabalhar o avesso das peças, com um capricho mesmo, não como avesso, né? A gente brinca em arquitetura que uma obra
ela tem 4 faces, quiçá 5, né? Porque a cobertura também. Então, assim, a gente tem que olhar tudo em 3 dimensões. E eu faço isso com as joias. Eu nunca trabalho só uma face, a face frontal. Eu trabalho com todas as faces. Tanto que este brinco aqui que eu mostrei há pouco para vocês, apesar de, se você olhar de frente, parece um pauzinho com uma pedra, mas quando ele fica na orelha, e quando você olha a pessoa de frente, como o nosso lóbulo, né, a orelha é meio enviesada, você acaba vendo o desenho. E tudo isso foi pensado, né, foi desenhado com essa intenção mesmo, né? Eu acho que fica muito visível essa questão da arquitetura, inclusive nesse brinco que você acabou de mostrar para a gente, eu vejo ali a fachada do Palácio da Alvorada. Exatamente, essa a inspiração, sim, né? Sim. Como eu mencionei, foi para mim, inclusive, enquanto criança, morar numa cidade como Brasília, planejada, nessa época eu já sabia que eu queria estudar arquitetura, porque eu, com 6 anos de idade, já desenhava plantas, sabe? Eu tenho até hoje guardadas. Então, assim, o fato de eu ter ido morar em Brasília, nossa, eu achei o máximo, né? Uma cidade planejada, uma arquitetura pensada, desenhada. Então, isso realmente fica, né, no nosso inconsciente e brotou na forma de uma joia, né? 40 anos depois do que eu tinha morado lá. Então, realmente, a arquitetura é minha grande inspiração mesmo. E eu acho também que você, como tem essa visão espacial muito dinâmica, né, do projeto como um todo, né, visto nas laterais, por baixo, por cima, você tem essa capacidade, isso fica muito interessante na hora que a pessoa, é a minha impressão, na hora que o cliente veste a sua joia. Fica quase que sensitivo, quase que fácil, né, para o cliente perceber que aquilo, nossa, que harmonia, que bonito, e se encantar, mesmo ele não sabendo por que ele está encantado. Eu acho que você consegue, por causa dessa sua percepção, que é colocada na joia, transmitir essa sensação de harmonia, satisfação e prazer para o cliente, né, por causa dessa influência da arquitetura. Agora, me fala, por exemplo, você tocou na questão das pedras. Eu sei que as pedras são muito importantes para você, né? Então, uma pergunta você já respondeu, quando você tem pedras especiais, é a pedra que guia a sua inspiração, né? E me fala um pouquinho mais sobre essa questão com as pedras, que pedras que você gosta de trabalhar, ou são todas que você tem interesse, ou você está percebendo que você está evoluindo. Conta um pouquinho sobre as pedras. Sim, bom, as gemas de modo geral me atraem, né? Eu acho fantástico você imaginar que uma variedade, uma gama tão grande de gemas é fornecida pela natureza, foram sendo formadas ao longo de milhões de anos, então isso por si só já me fascina. Lapidações diferentes me atraem, como por exemplo essa que eu mostrei, lapidação Espírito do Sol, peças brutas, lâminas, por exemplo, como essa de turmalina, né, uma turmalina fatiada, mantendo a lateral da pedra, também me fascina, tanto que aqui, né, eu só usei umas garrinhas e trouxe o protagonismo para ela. Lodolitas, eu até tenho aqui uma gargantilha que eu tenho de lodolitas. Lodolitas são pedras que, há um tempo, não eram consideradas pedras, gemas para serem usadas em joias. Por quê? É um cascalho, é um cristal com inclusões internas, mas quando a gente olha, cada lodolita é única, porque ela tem é que aqui no vídeo não dá para ver muito bem, mas ela tem parece uma paisagem rochosa dentro dela, e eu fui me encantando principalmente por essas gemas, os rutilos, as lodolitas, essas incrustações que são únicas, você não consegue 2 gemas idênticas, né? Então, isso realmente me fascina. Em termos de
gemas brasileiras, essas também, logicamente, são brasileiras, mas em termos de gemas lapidadas, as turmalinas são minhas grandes favoritas. Ela tem uma gama de cores imensa, né, desde o cinza, verde claro, azulado, verde escuro, rosa. É fantástico, e o brilho que ela traz é muito, muito interessante. Então, acho que seriam essas as principais. Karen, você falando sobre as pedras, eu também sou uma apaixonada pelas pedras também. A Lodolita, realmente, ela tem esse desenho próprio, parece que você está vendo um quadro, né, dentro de uma pedra, assim. Eu também gosto muito desse aspecto. Agora, além das pedras também terem, né, esse aspecto de causar essa sensação também, eu gostaria que você, na sua opinião, dissesse para a gente que sensações você acredita ou experiências que o público tem com as suas peças. E assim, conforme o Marcelo também mencionou, por causa desse seu background de arquitetura, você consegue perceber realmente nas suas peças que tem esse lado, né, da estética mais arquitetônica, isso é muito visível. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Essa percepção é muito interessante, porque os clientes logo percebem que tem alguma coisa diferente, né, na composição, na estética, e quando eu falo daí, às vezes, quando as pessoas não sabem que eu sou arquiteta, o pessoal, como o Marcelo falou, logo, agora entendi, né, porque realmente essa parte de proporção, estruturação e o desenho das minhas peças bebe diretamente da fonte da arquitetura, e tanto que eu acabo tendo muitas clientes arquitetas, publicitárias, pessoas que gostam de um design mais minimalista, né, porque tendo uma identificação com o desenho das minhas peças. Outra coisa que eu acho que acaba sendo um diferencial, eu esmero pelo atendimento ao cliente, né, desde os primeiros contatos até entender exatamente o que o cliente quer. Eu tenho uma pequena coleção de gemas, então às vezes a cliente chega sem saber exatamente o que quer, eu mando 1000 opções, aí a pessoa fica totalmente à vontade. Muitas vezes a gente acaba desenhando a peça junto, em conjunto, né, então eu mando algumas opções, a pessoa fala, mas eu gosto assim, gosto assado, e eu sempre tento colocar algum significado no desenho, né, que o desenho não seja gratuito, não seja só estético, mas que traga também algum significado importante, porque a gente sabe que joias muitas vezes marcam momentos, têm significados agregados, e isso é algo que traz para a cliente uma transformação, algo agregado, não é a joia meramente acessório, estético, para se enfeitar, é alguma coisa, né, algum significado por trás, alguma história, alguma memória. Então eu sempre procuro entender bem com a cliente o que ela deseja, o que ela gosta, e aí a gente vai bolando isso junto, sempre colocando, logicamente, a minha visão, né, de composição e de estruturação. Eu queria que, se você pudesse mostrar para a gente 3 coleções, né, de 3 momentos importantes da sua marca, para compartilhar com a gente nesse momento. Eu tenho uma coleção que eu chamo de clássica, que é uma coleção que eu trabalho com essas pedras octogonais, lapidadas, eu faço com o citrino, com ametista, com topázio, várias pedras. Elas têm um desenho, assim, realmente bem clássico, mas com vocês vejam, assim, eu gosto de trabalhar com uma pedra única, um desenho limpo, né, sem grandes outras pedras agregadas, para realmente a peça ter o seu realce, né? Então, essa coleção, a coleção clássica. Aí nós temos, então, o anel flutuante, que depois eu fiz o brinco flutuante
com a pedra, com uma lapidação também diferente, lapidação Celebration, mas assim, também, né, um fio único que segura a pedra para realmente valorizar a própria pedra. Memórias, que eu já te mostrei, né, já mostrei para vocês, que é essa coleção. Eu acabo trabalhando ela com diversas pedras, essa aqui está no Topázio London, mas eu já fiz com outras também, Prasiolita, Granada. Eu tenho essa peça que é com um cristal fumê, uma peça que eu chamo de sofisticação. Linda essa, hein, Karen? É bonita, né? Bom, eu sou suspeita, né, Marcelo? Não, ela tem frente e verso, Karen? Ela tem. Olha só que eu acho que é interessante. Olha a minha pergunta, né? Ela tem frente e verso, porque eu acho que isso fala muito do seu trabalho, né? Quase não tem, Marcelo. Se você pensar friamente, aqui só é o verso porque eu carimbei o meu logo e o teor da prata. Mas se você pensar friamente, né, ela acaba tendo a frente porque é a mesa da lapidação, né, da gema. Mas se alguém quiser usar ao inverso, também não teria problema. E isso me faz fazer um paralelo com a alta costura, né? A alta costura também, né? A alta costura é aquela história, né? De você tá muito bem vestida esteticamente, né? Pela frente da roupa, mas você vira o forro e você analisa. Pega, por exemplo, aquele anel clássico, por exemplo, para a gente dar uma olhadinha, Karen, por favor. Eu queria que a gente visse, por exemplo, como que o aro do anel, coloca ele de lado. Isso, exatamente. Você vê como que o aro do anel, ele é fino quando fica rente ao dedo e ele vai alargando ligeiramente, mas sendo muito refinado na hora que ele prende a peça. Exato. Né? Então, isso é um trabalho de desenho estrutural, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma peça clássica, é uma peça que supostamente a gente não teria muito o que falar, mas tem. Né? Exato. Porque justamente a clássica, ela requer muito mais de você, não é? Para fazer o acabamento, talvez? Ela requer no que diz respeito ao desenho, porque, por exemplo, o que você citou do desenho do aro, desse anel, é um aro que geralmente se vê em anéis solitários, né? Que é uma joia hiper clássica. Então, mas, assim, o interessante, Marcelo, eu sempre começo meus projetos de joias com desenhos, né? Como boa arquiteta, não tinha como ser diferente. Mas, muitas vezes, na hora da bancada, vendo a proporção da caixinha da pedra, eu vou dando uma lapidada, vamos dizer assim, nessas dimensões, né? Tudo começa com croquis inicial, uma intenção, mas como eu, além de desenhar, eu mesma que executo, então eu vou dando essa trabalhada nas proporções, e às vezes eu falo, aqui ficou muito alto, vamos abaixar, e aí que eu acho que entra esse cuidado com o detalhe. Eu não chamaria nem cuidado com o acabamento, mas eu chamaria de cuidado com o detalhe, com a minúcia da proporção, que às vezes, para um leigo, poderia não fazer diferença, mas se eu estou colocando minha essência no trabalho, e eu sou uma pessoa perfeccionista, super proporcional, eu vejo uma coisa meio fora de centralidade, fora de simetria, aquilo já me perturba, meus filhos falam que eu tenho toque, então eu sou obrigada, na hora que eu estou executando a peça, uma vez que ela leva o meu nome, uma vez que eu estou transmitindo minha essência, em cuidar desses detalhes. E aí eu acho que passa por isso que você mencionou, né? Então, a distância do fim do aro até a caixinha da pedra, né? O cuidado com o aro, passa tudo por isso. Realmente tem tudo a ver com essa questão do cuidado mesmo com o detalhe.
Porque o público ele pode não saber nomear isso, né, Karen? Mas a Gestalt, que é a percepção dos estímulos do cérebro humano, identificam isso como através da harmonia, da satisfação que ela passa, né? Então, por isso que eu acho que você tem um caminho muito ascendente aí, porque... E aí me pergunto, assim, o público, ele varia muito? Ou o seu público, ele tem que ter uma estética muito apurada, geralmente, né? Por isso que eu até mencionei, né? Muitas das minhas clientes são ou arquitetas, ou designers, publicitárias, gente que realmente curte um design mais minimalista, né? Mulheres mais ou menos dos 40 aos 60, né, e com uma tendência a ter essa visão de design um pouco mais apurada. Isso realmente é por aí mesmo. Espero que você tenha gostado da primeira parte da entrevista com a joalheira Karen Kroner. Aproveite para nos seguir nas redes sociais e também para se inscrever para receber as notificações de novos conteúdos no nosso canal do YouTube. Nos vemos na semana que vem.